Trabalhar em casa mudou a vida de muitas pessoas, principalmente depois da pandemia. E junto com ela trouxe um seguinte questionamento. Será que a nossa casa é um bom lugar para trabalhar? Porque nem sempre é. Às vezes a casa tem movimento demais, muitas distrações, a geladeira chama nossa atenção, nossa cama, principalmente quando tem pessoas que a gente ama. A sala virou um escritório, a mesa de jantar virou, obviamente, uma estação de trabalho. O quarto virou também uma sala de reunião. E aos poucos, aquele espaço que deveria trazer um descanso, deveria ser nosso santuário, deveria ser um espaço de compartilhar com a nossa família, passa também a carregar a pressão dos prazos, da pressão do trabalho, das chamadas telefônicas, das decisões e das rotinas. Talvez o problema não seja o trabalho remoto, talvez o problema seja o ambiente onde esse trabalho acontece, que é justamente a nossa casa. Existe uma diferença bem grande entre simplesmente você pegar o seu notebook, abrir no sofá, na sua cama, numa mesa de jantar, na praia, no ambiente externo, do que você abrir o notebook, por exemplo, em um lugar pensado para você ter foco, para você ter inspiração, pensado para você trabalhar com silêncio, conforto e, claro, presença. O espaço onde você consegue respirar antes de começar o dia, onde a luz entra melhor, onde a vista descansa com os seus olhos, bicho. Por exemplo, aqui eu tenho aqui uma janela no fundo onde eu posso ver a paisagem, ver meus filhos correndo no quintal enquanto eu trabalho. Onde o silêncio pode organizar, por exemplo, as suas ideias. Onde trabalhar não parece uma extensão automática daquela correria da cidade, de pegar ônibus, metrô, chegar atrasado e correr, reuniões para... Em casa é outra história, ou no escritório pensado para isso, tudo muda. Esse aqui é o Kamikaza, por exemplo. O Kamikaza, ele, não sei se vocês sabem, ele foi um projeto meu e da Bel para ser um estúdio, né? Um espaço separado da casa principal, porque o nosso foco aqui era justamente concentrar todo o nosso trabalho aqui, sem atrapalhar o dia a dia, a movimentação e as rotinas com as crianças dentro de casa. Naquela conversa, aquela brincadeira entre eu e a Bel, né? Pô, você vai ter um escritório, vai ter uma mesa de trabalho? Por que a gente não bota um sofá? Vamos botar um sofá, porque às vezes a gente quer ter ideia, quer sentar ali, contemplar um pouquinho. A gente foi lá e colocou um sofá. Isso também pode acontecer também no seu home office. Ah, mas você vai ter um sofá, por que a gente não bota uma mesinha de café, né? A gente vai botar uma bancadinha de café. Ah, mas se tiver mesa de café, a gente precisa ter o quê? Um frigobar para tomar uma coisinha gelada, uma aguinha geladinha. Botar um frigobar. Mas aí como é que vai lavar a louça? Aí botar uma pia. Ah, mas se você é homem, você pode fazer xixi em qualquer lugar. E eu que sou mulher, preciso fazer xixi, o que eu faço? Então a gente pode, por exemplo, colocar um banheiro, né? Ah, mas se a gente passar a noite na casinha e tal... Aí, ou seja, nossa casa que era para ser um estúdio, acabou virando uma tiny house com estúdio, né? Então aqui depois eu faço para vocês um tour da tiny house completa que eu tô devendo para vocês e aí eu explico detalhadamente cada partinha dessa casa. Nosso foco hoje é falar de home office. E aí, curtiu a ideia? Comente aqui embaixo se você teria uma casinha e se teria também um escritório separado da sua casa. Uma tiny house pensada para home office pode funcionar de muitas formas, né? Pode ser um escritório profissional para um profissional liberal, por exemplo, pode ser um estúdio para criação de conteúdo, pode ser um estúdio de música também, pode ser uma sala de atendimento que precisa pode ter uma mesa, por exemplo, uma mesa de reunião, pode ter uma mesa de atendimento ao cliente, pode ser planejado, por exemplo, um espaço para você mostrar os seus projetos, pode ser um refúgio criativo para quem escreve, projeta, desenha, atende, decide ou lidera uma equipe, pode ser um espaço para dar consultoria, mentoria, fazer coaching, pode ser um espaço, por exemplo, para fazer análises, né? Por exemplo, para psicólogos, né? Porque uma casa compacta, cada espaço importa, né? E isso te traz várias possibilidades, né? E quando a gente trabalha com uma casa compacta, a gente pensa nela de maneira inteligente, pensando sempre na sua funcionalidade e praticidade, mantendo essa sensação gostosa de estar seguro, né? Que traz para vocês e para seus clientes essa credibilidade
que um trailer, por exemplo, convencional não vai te trazer, que parece uma coisa mais precária, uma coisa mais improvisada, uma coisa mais roots. Como vocês podem ver, ela não precisa ser grande para ser eficiente, né? Ela precisa ser muito bem pensada e muito bem planejada. Cada escolha que a gente faz importa bastante. Por exemplo, a posição da mesa, a entrada da luz natural, a ventilação, a questão do isolamento térmico e acústico, né? A marcenaria, por exemplo, a escolha das cores, conforto, a cadeira, minha cadeira tá barulhenta, aliás, né? Tá parecendo aí o som mas ela é bem confortável para mim. A vista da janela, por exemplo, o lugar do café, tudo isso tem que ser levado em conta na construção de um home office para sua tiny house. Não estamos falando de apenas criar um ambiente, colocando uma mesa e pronto, ou botar um ponto de tomada. Estamos falando de criar um ambiente que favorece o foco, a criatividade, que te inspire, que te traga produtividade e, obviamente, também bem-estar. Para quem já tem um terreno, um sítio, uma fazenda, uma área livre, um quintal grande, por exemplo, até uma casa de campo, uma casa de praia, a tiny house pode transformar, por exemplo, esse espaço pouco usado em um ambiente de valor emocional e, obviamente, funcional. Ela pode ficar perto da natureza, num cantinho específico, pode ficar pertinho da piscina, pode ficar à beira de uma praia, debaixo de uma árvore, ou sei lá, numa área bem aberta, tipo, por exemplo, num pasto. Também pode funcionar como uma extensão da sua casa principal. Imagine só as possibilidades. Pode receber clientes, projetos, reuniões online, momentos de concentração, simplesmente pausas necessárias para uma decisão, por exemplo. Estou pensando lá, estou com a cabeça cheia, preciso de um lugar para me isolar e ficar pensando, projetar. Longe da bagunça de casa, longe inclusive da bagunça do escritório, vamos supor que você tem uma empresa grande, você precisa tem uma área lá na sua empresa que você precisa de isolamento daquele barulho, de ferramentas, etc. Um escritório em tiny house pode ser a solução, justamente por ter esse conforto térmico e acústico e ter também todas essas características que trazem esse bem-estar, inspiração e criatividade. Porque uma tiny house, ele não é simplesmente um espaço pensado para um uso específico, não? Ele tem toda uma característica que envolve aí neuroarquitetura. A gente está falando de questão de iluminação, de conforto térmico e acústico, posição de janelas, a gente está falando também de cores que a gente escolhe dentro de casa, a gente está falando da biofilia, das texturas, tudo isso junto num contexto inteligentemente pensado para o uso específico que a gente quer dar nessa casa. No caso desse vídeo, a gente está falando do quê? De um home office. E o fato de ser uma tiny house sobre rodas, né, que é usado como tiny office, vamos chamar de tiny office, que é bonito, né? Mas se você quiser chamar de tiny house escritório, também pode ser chamado, ou mini casa escritório sobre rodas, como você quiser. O fato de ela ser sobre rodas, ele abre diversas possibilidades, como a de você estacionar no quintal de uma casa, você estacionar numa cidade específica, numa pracinha, você poder ir para uma praia, numas férias com as crianças, e você de repente está pensando num projeto, num próximo passo da sua vida, e você, sabe, não tem um lugar para trabalhar lá, você leva o seu escritóriozinho junto com a caminhonete, estaciona lá, o que você faz? Você tem um refúgiozinho para você, mesmo durante as férias, pensar nesse novo projeto, e você pode pensar o uso dessa tiny office por ser sobre rodas de diversas maneiras. E justamente por ser sobre rodas, ela não paga IPTU e também não paga IPVA, que abre a possibilidade de você instalar em terreno sem precisar pedir autorização da prefeitura. Então te dá essa liberdade de ir e vir estacionar, tá? O que eu trago um alerta para você, não vai pegar o seu tiny office e sair estacionando em qualquer terreno por aí, que seja o terreno de algum amigo, de algum parceiro, de alguém que você alugou, que seja um terreno privado, e se for de uma área pública, que você respeite, obviamente, a todas as normas da prefeitura local e também as normas de trânsito, tá bom? Tudo isso você quer aprender, você pode se inscrever no link da descrição deste vídeo.
Diferentemente de uma casa tradicional, de obras tradicionais, a tiny house é uma casa que deixa a complexidade de lado, né? É uma casa que tem uma proposta de construção, em construção seca, que ela chega pronta para você. Se você é um cliente que quer trabalhar com uma casa como esta, ou quer ter uma casa dessa para morar, para fazer um Airbnb, ou para fazer um tiny office, que é o tema desse vídeo, você pode procurar simplesmente a nossa empresa, que é a Tiny House do Brasil, e a gente projeta, constrói e entrega ela pronta. Essa é uma construção chamada off-site, que simplesmente a gente constrói, né? E por ser uma tiny house, por ser desse estilo que você já conhece aí pela internet, você percebe que é uma casa que tem uma construção diferenciada de uma casa modular, de uma casa container, de um chalé. Ela é uma casa que tem uma construção um pouco mais premium, né? Que a gente se preocupa um pouco mais com a questão estética. Sim, ela tem toda uma tecnologia de construção que respeita aí o respirar da parede, a questão de efeito térmico, a questão de conforto, a questão de eficiência térmica, né? Então, inclusive, acabamento aqui a gente faz obviamente no nível que você precisar. Quer fazer em laca, quer fazer ela fria, quer fazer ela nas cores escuras, com madeira, com preto, quer fazê-la em materiais que seja fácil de limpar. A gente consegue colocar o que você quiser dentro de uma tiny house. As possibilidades são imensas, porque as tecnologias estão evoluindo cada vez mais. E cada vez mais a gente tem materiais diferentes para a gente aplicar nessas casas. Fazer de eucalipto essa cama, hein? Pra ele não envergar. Nossa, mas não vai. Vai ficar uma prateleira mais fortinha. Assim, tá vendo? E por que uma tiny house? Porque a produtividade não depende só de disciplina. Também depende de um ambiente onde você passa muitas horas, né? As horas mais importantes do seu dia a dia. Trabalhar olhando para uma parede é uma experiência. Trabalhar olhando para a janela é uma outra experiência. Trabalhar no meio da natureza, trabalhar com conforto térmico e acústico, trabalhar em um ambiente que te traga inspiração, que tenha ali um quadrinho, que tenha a sua identidade, a sua essência, é uma outra experiência. Eu, por exemplo, sempre tive janelas no meu escritório, porque eu sou pai, né? Então eu sempre trabalhei em casa. Na época da Araraúna, por exemplo, eu trabalhava lá no escritório na parte de cima e trabalhava e tinha uma janela grandona. E era muito legal porque eu fazia o pomodoro, né? Para trabalhar, para ter foco, etc. Eu estava trabalhando lá, fazendo projetos, fazendo ligação com o cliente, etc. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, eu estava tranquilo. Por quê? Lá de cima eu conseguia ver umas crianças brincando lá no quintal. Isso numa situação de pandemia também foi maravilhoso, porque eu via lá eles correndo para lá e para cá, atrás dos bois, soltando pipa, correndo, brincando de bola, e ao mesmo tempo que tocava o meu relógio, eu estava calmo, né, vendo eles, né? Tocava o meu relógio, dava aquele tempinho, eu tinha uma inspiração para descer lá para brincar um pouquinho com eles, eu tinha um espacinho para tomar um chá, para tomar um cafezinho, de dar um abraço da minha esposa, dançar um pouquinho e voltava para o trabalho sempre que eu pudesse. Então, o trabalho passou a ser uma atividade divertida para mim, né? Obviamente há pessoas que não podem ter uma janela aqui porque vai ter muita distração, isso depende de pessoa a pessoa, então cada um tem o seu jeito de trabalhar. E aí, você teria uma janela na frente, por trás da tela do seu escritório ou não? Você é desses que nem eu, que precisa estar vendo seus filhos ou não? Se você é desses que gosta de trabalhar em casa, como eu, por exemplo, a tiny house pode ser uma escolha perfeita. Se você não gosta de trabalhar em casa, o tiny office, que é uma tiny house isolada para você estacionar no seu quintal, no seu sítio, na casa de praia, essa também pode ser uma solução interessante, porque dessa forma você vai ter um espacinho para você se isolar, fazer o seu trabalho, passar o dia. Às vezes pode acontecer de você não querer nem voltar para casa, bicho. Já aconteceu de eu trabalhar no Kamikaze e passar 3 dias só indo para casa só para almoçar e jantar. Porque é um ambiente gostoso, é um ambiente acolhedor, é um ambiente que traz silêncio, que traz foco, né? O foco e a presença são justamente os elementos importantes para que você retire o máximo da produtividade, né? Além da sua resiliência, além, obviamente, de você insistir e cumprir com a disciplina de acordar, se vestir e trabalhar nos horários certos. Quando a gente vê uma tiny house, a gente já pensa naquele lugar compacto, né? A gente pensa num lugar apertadinho, um lugar pequenininho, basta ter rodas, basta parecer um trailer, né? Mas tiny house, ele é muito mais do que isso, né? Como vocês podem ver, ele é um contexto, ele é todo um estilo de vida, inclusive para trabalhar. Para quem conhece as tiny house, é um estilo de vida. A gente produz uma casa intencionalmente para quem vai viver um estilo de vida que seja prático, vai viver com o essencial. E tudo isso pode ser aplicado também para o seu ambiente de trabalho, onde você produz, onde você também, além de produzir, trabalhar e gastar sua energia produzindo algo,
você possa respirar, possa contemplar, possa descansar, possa se isolar, criar novos momentos, recomeçar. Se você quer ter um escritório como este, você já sabe, seja bem-vindo ao Movimento Tiny House. Se inscreva, deixe seu comentário, participe aqui dos nossos vídeos, da nossa comunidade, participando dos comentários e, obviamente, trazendo perguntas para a gente ajudar você a realizar o sonho de ter uma Tiny House aqui no Brasil. Dó. Esse é Mi. Não, esse é Si. É. Dó, Agora ré. pula 3. Não. Isso. Robson, e você falou de tiny office, falou de tiny house como casa. Há a possibilidade de juntar os dois, o melhor dos dois, né? Ter uma casa, um refúgio, uma moradia premium e ter um escritório numa coisa só. É possível viver esse estilo de vida numa casa, numa tiny house convencional? Sim, é possível. Verdadeiramente é possível. Eu passei 5 anos na minha casa trabalhando no escritório. Lá no quarto, onde era o nosso estúdio de música, eu também usei aquilo ali como escritório. Fiz o Projeto Colibri, eu abri a empresa junto com a Anne, a Tiny House Brasil, tudo isso tendo um home office em casa. Por exemplo, a Bel, que também trabalhava comigo, ela também trabalhava na mesa mágica. E lá a Bel podia trabalhar no sofá, podia trabalhar lá fora, além das áreas externas e outras áreas internas, outras mesas que a gente tem, inclusive a de jantar. A mesa de jantar da nossa casa também servia como área de reunião, também servia como mesa de jantar e também, obviamente, mesa para a gente trabalhar a dois. A Toca Turquesa, por sua vez, também foi projetada para um casal que queria trabalhar em casa, né? Ela tem uma bancada enorme de cozinha e nessa bancada, no finalzinho, tem uma mesa de 2 estágios, como esta mesa que eu tenho no Kamikaze, né? Onde você tem uma parte superior ali que você coloca o monitor na altura dos seus olhos e na parte inferior você bota o teclado, mouse, todos os cadernos, que fica numa altura confortável ali para você ficar numa postura ergonômica que você possa trabalhar por muitas horas, né? Além dessa mesa, a Toca Turquesa também vem com uma mesa multiuso, né? Ela pode ser usada como uma mesa individual para trabalho e também pode ser utilizada também como uma mesa de jantar. Obviamente, como a Nararaúna, a mesa de jantar serve como mesa de reunião ou uma mesa para você trabalhar com múltiplas pessoas, tá? E olha que interessante, na Araraúna, quando eu pensei em Araraúna, eu também pensei em uma sala que tivesse uma sala de reunião, né? Então, quando a gente pegava assim, a mesa e colocava ali perto da televisão, a gente usava a sala justamente para fazer esse tipo de comunicação, né? O uso de tela de projeção, etc. Na Mariane, é um projeto bem completo, né? A Mari, por exemplo, vai ter um escritório dedicado logo acima da sala, né? E a Anne vai ter uma mesa que ela puxa ali, ela pode trabalhar na sala, pode trabalhar ali naquela mesma posição da bancada e se precisar também transformar aquela mesa de trabalho para jantar, para fazer jogos, tudo que elas gostam de fazer em uma tiny house. Você gostou dessas soluções? Quer saber mais soluções para escritório e casa tudo junto? Comente aqui embaixo que a gente traz mais exemplos para vocês e mais vídeos sobre esse tema. Pra você ter uma ideia, eu tive um cliente que estava exigindo também um tiny office dentro da tiny house dele, né, que imagino que seja também uma exigência de muitos de vocês, que no caso ele queria um espaço para trabalhar, que tinha isolamento acústico do escritório com a casa e que ele pudesse fazer programação. No caso ele era um programador, ele tinha 2 telas, como eu estou mostrando aqui no fundo para vocês, e ele queria esse espacinho justamente para atender cliente, porque ele falava o dia inteiro no telefone, com clientes, etc, e fazer a sua programação, ele precisava de concentração. Porque a casa dele também tinha crianças e tinha a esposa dele. A gente desenvolveu esse projeto, só que a gente nunca construiu. Se você quiser que a gente mostre para vocês e explique isso através de uma live, comente aqui embaixo que a gente agenda uma live e apresenta esse projeto para vocês. É isso aí. Depois de passar anos trabalhando na área financeira em São Paulo, associando o trabalho à pressa, a trânsito, excesso de tela, a falta de tempo, né? A falta de tempo é uma coisa que é muito comum quando você vive trabalhando, indo e vindo para o trabalho, gastando 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas indo e vindo, cara. Tem gente que gasta até mais, cara. Eu gastava 3 horas, já achava muito, imagina quem gasta mais do que isso. Né? Morando em tiny house e trabalhando em tiny houses, eu deixei de associar
essas características ao trabalho, né? Eu passei a ter mais inspiração. Por quê? O trabalho passou a ser associado a coisas confortáveis, a um momento de encontro de mim comigo mesmo, né? De eu poder produzir o melhor que o meu corpo, a minha mente, a minha consciência, a minha coleção de conhecimento possa oferecer para o mundo, para o universo, para a comunidade, né? Então a Tiny House ele me trouxe, além de uma ferramenta de estar perto da minha família, me trouxe também um espaço para trabalhar com conforto, um espaço que me trouxe presença, que me faz lembrar quem verdadeiramente sou. Então o trabalho passou a ser um detalhe na vida e não um martírio.